A viagem da alma após a morte. Estando na casa da avó e servindo-se da sua comida, Ian agradeceu a ela. Lembro-me de novo da minha infância, quando comia tudo isso na sua casa. É hora de você conhecer seus parentes da vida passada. Eles ainda não encarnaram. Estão esperando por você. Oh, interessante. Sim, eu realmente quero vê-los. Por que eles não me encontram imediatamente? Primeiramente, eles moram em uma outra área, na tundra. São pessoas do norte. Estão acostumados ao frio e à neve. Nós não temos as estações do ano aqui. Em uma região é sempre verão, em outra é sempre primavera. Na terceira é outono sem fim, e na quarta é sempre inverno. E as pessoas vivem onde querem, ou viajam, dependendo do humor. Hoje, eles podem ir para a área da primavera e amanhã para o outono nublado e chuvoso, ou para o ensolarado e quente verão indiano. Oh, como tudo aqui é incomum. Sim, porque aqui a Terra não gira em torno do Sol. E tudo é criado pelo desejo das pessoas, dos animais, dos espíritos da natureza, das plantas. Tudo depende do que você deseja criar e manifestar neste plano. E em segundo lugar, seus parentes não queriam chocar você de imediato, enquanto você ainda não estava acostumado a este mundo. Por que eles iriam me chocar? Agora você vai ver. Sintonize-se comigo e vamos voar. Ian imaginou o rosto de seu avô em sua mente, e eles se transportaram para uma área semelhante à taiga do norte, transformando-se na tundra. Eles se viram diante de pequenas cabanas e entraram em uma delas. Várias pessoas estavam sentadas ali, vestidas com roupas feitas de pele de veado e nada parecidas com as pessoas modernas. É a nossa mãe. Você se lembra de como vivíamos com você? Ian ficou surpreso com sua declaração. Mas em sua mente, de repente, começaram a surgir imagens que o assustavam, nas quais ele era uma mulher e cuidava de seus filhos, e eles estavam sentados à mesa agora. Ele ficou ainda mais confuso quando reconheceu o homem rígido de bigode preto como seu marido. Sua percepção estava dividida, e por um lado, ele era um homem, e por outro, uma mulher. Com esse choque, ele caiu ao chão junto da porta, sem saber como reagir, de uma maneira nova ou de uma maneira antiga. Os eventos de sua vida anterior passaram por sua cabeça, como eles viviam na taiga, como seu marido morreu ao ser atacado por um urso em uma caçada, como então todos eles se encontraram novamente no mundo dos mortos. Quanto tempo viveu feliz até ele encarnar. Ao mesmo tempo, havia uma guerra acontecendo na mente de Ian. Ele nunca poderia se aceitar como mulher. Ele não conseguia imaginar como seu relacionamento com seus entes queridos poderia continuar agora. Não se preocupe, esposa. Senão você pode enlouquecer com uma dupla personalidade. Viva na sua nova imagem. A velha já passou. Logo iremos encarnar. E não se sabe em que mundo e em que planeta viveremos. E quem seremos? Talvez insetos inteligentes. Ou talvez espíritos. Ou algumas outras criaturas. E não se preocupe com o passado. Vá agora, para não ser atormentado e se acostumar com esse mundo. E quando tudo se assentar em sua mente, então volte. Sim, eu precisaria digerir tudo isso. Bem, vamos voltar para a casa da vovó, certo? Atordoado com o ocorrido, Ian sentou-se ao lado da avó e não quis comer nem beber, todo o tempo pensando como ele poderia ser uma mulher. Sim, neto. Formamos muitos padrões na Terra que estreitam nosso pensamento. E aqui eles são destruídos. E há uma expansão da consciência. Aqui, meu suposto marido disse que existem insetos inteligentes. É verdade? Sim, claro. Esse é o irmão de uma vida passada. Está agora encarnado nesse mundo.
Sintonize-se comigo e vamos ver como eles vivem. Ian sintonizou-se com seu avô e eles foram transportados para o planeta dos insetos inteligentes. Ian viu enormes casas piramidais, um tanto semelhantes a compinzeiros, e uma variedade de insetos correndo entre elas. Eles eram todos muito grandes, e ele e seu avô voaram até uma formiga do mesmo tamanho. Tendo olhado atentamente para a formiga, Ian começou a se lembrar de cenas de uma vida passada, em que essa criatura era seu irmão, e sentiu sentimentos de parentesco por ele. Ele os percebeu também, e como os insetos podiam se comunicar telepaticamente e ver o plano sutil, eles começaram a se comunicar. Virk, é você? Sim, Omar. Eu moro aqui agora. E você, eu vejo, era um homem nessa vida após a encarnação. Você morreu bem rápido. Sim, eu encarnei novamente como homem, mas me suicidei e agora estou novamente no mundo sutil. E como você vive em seu mundo, irmão? Muito bem. Eu estou tendo uma nova experiência da vida de um inseto neste planeta. Somos mais desenvolvidos espiritualmente do que as pessoas da Terra. E por isso vivemos melhor, no amor e na harmonia. Antes, diferentes tipos de insetos eram inimigos e se destruíam uns aos outros. Mas depois que Deus enviou suas encarnações, os avatares de cada espécie de insetos ao nosso planeta, eles começaram a ajudar a nos desenvolver espiritualmente. Então veio a paz e a prosperidade. E agora nos comunicamos telepaticamente. E vejo você e o mundo sutil. E quando nossos corações estavam fechados pelo egoísmo e pela ignorância, éramos iguais às pessoas da Terra. As criaturas se desenvolvem na forma de insetos? Claro. As pessoas, os animais, os insetos, os espíritos, seres inorgânicos, todos seguem o caminho da evolução. Eles são simplesmente suas diferentes versões, nas quais recebem as impressões que faltam para o seu desenvolvimento. Afinal, a perfeição é uma experiência limitada. Até os cristais evoluem de uma simples pedra para as pedras como o Chintamani. Eles também estão vivos. E Deus encarnou na forma de percevejos e baratas, na forma de moscas? Sim, irmã Oma. A forma não importa. A alma pode encarnar em qualquer ser. E Deus também. Apenas o nível de desenvolvimento da própria alma importa, e não o seu corpo. Mas eu ouvi que só na forma humana poderia haver desenvolvimento, que era preciso valorizar o fato de termos encarnado como pessoas e não plantas. Este é um truque de ensinamentos religiosos para que a pessoa valorize mais a possibilidade de desenvolvimento. Mas é perdoável, porque sem a intimidação e a promessa do paraíso, é impossível fazer o ignorante pensar na perfeição. Eles conhecem apenas o medo da punição e o desejo de conseguir algo. Por isso, em muitos dos ensinamentos que circulavam entre os bárbaros, existiam muitos desses truques, mas é impossível de outra forma, pois o bárbaro só pode perceber a verdade entremeada de mentiras. Em sua forma mais pura, ele não é capaz de entendê-lo. E quanto mais ignorante o povo, mais contos de fadas os profetas têm que compor para chamá-los à espiritualidade, ou pelo menos a uma existência mais harmoniosa e razoável uns com os outros. Nunca pensei que insetos pudessem ser tão grandes. O tamanho também dá uma certa experiência. Houve um tempo em que anões e gigantes também viviam na Terra. Existiam dinossauros, pertencem ao ramo dos lagartos. E para obter uma certa experiência, eles tinham que ser tão grandes. E agora só os pequenos vivem. Deus vê quem e o que precisa experimentar e viver para o seu desenvolvimento. E dá à criatura tais condições, tal forma e tamanho que melhor se adequam a este fim. Além disso, diferentes religiões e ensinamentos existem para o mesmo propósito. Existem alguns bastante primitivos. Para bárbaros, também existem outros mais desenvolvidos para serem mais cultos. Alguns ensinamentos, como o budismo na Terra, até negam Deus e a existência de uma alma. Isso teve que ser feito, porque as pessoas começam a interpretar erroneamente a Deus. E para dar-lhes um novo impulso de desenvolvimento, surgiu uma doutrina religiosa tão incomum, sem Deus e sem alma. E qual é a religião mais fiel, então?
Não existe religião verdadeira, mas existe uma mais adequada para cada pessoa. Se uma pessoa ignorante recebe uma religião muito desenvolvida e elevada, ela não será capaz de entendê-la. Ela precisa de uma que corresponda ao seu nível e tipo. Então ajudará sua alma a se desenvolver. E como aconteceu que vocês começaram a viver em amor e amizade um com o outro e pararam de se destruir e devorar um ao outro? Manifestações, avatares de Deus, nos explicam que qualquer divisão em raças, nações, ideologias é má. Mesmo que as criaturas sejam divididas em famílias, clãs, tribos, e tenhamos diferentes colmeias, formigueiros, então surge a discórdia da qual todos sofrem. Quando as fronteiras são apagadas, quando não há ideologia, tradições, governos, países opostos, então surge a paz e a harmonia. Qualquer divisão, confronto, leva à inimizade. Só pode haver pessoas santas que ensinem a amar uns aos outros, e seus discípulos uma hierarquia espiritual, como em todas as igrejas e religiões, mas real, quando o superior é aquele que mais ajuda a se desenvolver e viver em harmonia com todos ao seu redor. Depois de conversar com seu irmão, Ian e seu avô voltaram para a avó e se encontraram à mesa. Eu invejo pessoas como Virk. Então olhei para a minha vida antes da minha morte e disse para mim mesmo: bem, esta era a sua vida, mas não sei por que a vivi. Todos pensam que algo grande e bom iria acontecer amanhã, mas só agora estou me preparando para isso. Mas nada aconteceu, exceto velhice e doença. E como poderia acontecer se eu não tivesse um grande objetivo, um real grande sentido da vida? Então, acima de tudo, me arrependi por não acreditar em Deus, por não ter ido a Ele. Mas já era tarde demais. Eu estava morrendo. E se não fosse pela continuação da vida no plano sutil, então, no geral, não estaria claro por que e para que havia vivido minha vida. Ian pensou sobre isso e também se lembrou de sua vida na Terra e suspirou profundamente. Sim. Afinal, ele também não tinha um grande objetivo, nem um sentido nesta vida. O cartoon é baseado no livro A Viagem da Alma Após a Morte. Encontre A Viagem da Alma Após a Morte no website amazon1.org/books. Conheça práticas interessantes e conhecimentos espirituais nos websites de nossos parceiros. Você encontrará detalhes na descrição do vídeo.